Senhoras e senhores, lhes convido a conhecer meu canal na plataforma roxa ao lado, onde tenho feito transmissões ao vivo quase todos os dias. É o primeiro link no comentário fixado. Aguardo vocês lá. A história de O Segredo de Brokeback Mountain se inicia em 1963 e gira em torno de Ennis Del Mar e Jack Twist, dois jovens que se conhecem quando são contratados para trabalhar como pastores de ovelha para um fazendeiro em Signal, Wyoming, estado rural e conservador do meio-oeste americano. Após serem contratados, eles são enviados para a montanha Brokeback. O trabalho é dividido da seguinte forma: enquanto um vigia as ovelhas pastando do alto da montanha, o outro fica na base, responsável pelos alimentos e pela vigilância da área. Os dois se encontram apenas para partilharem as refeições, momento no qual conversam e conhecem mais do passado um do outro. Ambos possuem famílias tradicionais e cristãs, que possuem expectativas em relação a eles. Ennis se mostra como alguém introvertido, inarticulado e solitário, de pouco assunto, ao contrário de Jack Twist, mais bem-humorado, extrovertido e amigável. Após uma noite de bebedeira pesada, Ennis decide ficar na base da montanha e dormir em frente à fogueira, ao invés de retornar para vigiar as ovelhas. Devido ao frio, Jack o convida para dormir junto com ele em sua tenda. Ali, eles fazem sexo. Graças a essa distração, eles se descuidam e algumas ovelhas acabam sendo pegas por coiotes e outras se misturam a outro rebanho. No dia seguinte, ambos fazem questão de esclarecer que não são homossexuais e não falam sobre o momento que tiveram à noite. Ennis logo monta em seu cavalo e segue para a montanha. No caminho, parece refletir sobre o ocorrido, confuso. Com um plano geral, nota-se que o céu é limpo, porém com algumas nuvens, escurecendo. Ao longe, se ouve o barulho das trovoadas. Diante da perspectiva de Ennis, isso serve de simbolismo para o que ele está pensando, que o que eles viveram era errado e problemático, e para a confusão do personagem. Ao longo dos dias, os encontros íntimos se repetem e a conexão emocional entre eles só se aprofunda. Ao final do trabalho, eles se separam. Ennis volta para casa e se casa com sua namorada de infância, Alma Beers, com quem tem 2 filhas. Jack vai para o Texas, onde conhece e se casa com Lorraine Nilsson, filha de um rico empresário agrícola, e tem um filho com ela. Ao longo dos próximos 20 anos, os personagens se encontram periodicamente na montanha, enquanto seus respectivos casamentos se desgastam. Momentos de paixão e felicidade, ocorridos em amplos espaços abertos em meio à natureza, são justapostos e contrastados com cenas do ambiente banal, regrado e rígido da vida familiar doméstica dos dois. O conto original que serviu de inspiração para o filme é definido como a história de 2 homens confusos, apaixonados mas aprisionados pelo mito do cowboy. Basicamente, o mito pode ser definido como um sistema de valores sob a forma de ficção narrativa. Os mitos conseguem expor, através de símbolos que estão em constante transformação, a complexidade paradoxal da natureza humana. Desde a época da expansão para o oeste, existe uma associação quase lendária do mito do cowboy com um ícone de identidade cultural dos Estados Unidos. Com o surgimento do cinema, isso só se fortificou e se propagou para outros países. O western, enquanto gênero, nasceu praticamente junto com a sétima arte, no início do século XX, e em sua concepção, expunham a realidade do Destino Manifesto, ideologia do século XIX que pregava a legitimidade e designação divina dos americanos para dominar as terras dos índios e levar a civilização para os que consideravam selvagens. Dos anos 40 à década de 70, durante a Guerra Fria, serviu como um instrumento de doutrinação ideológica dos Estados Unidos. Muitos teóricos definem que o western é o cinema americano por excelência, pois não importa onde fosse filmado, a trama sempre se passava durante a colonização do Oeste no país. O que define o gênero é a oposição entre a modernidade e o passado selvagem. São fortemente presentes nos filmes western cavalos, diligências, cowboys, xerifes, atiradores, saloons, terras indígenas, duelos, militares, caravanas, lutas contra os índios, belos e amplos espaços abertos na natureza, heróis nômades e solitários. Permaneceu o principal gênero cinematográfico norte-americano até o seu declínio nos anos 60, quando precisou se reinventar, pois a imagem desenhada por essas obras passou a ser questionada pela geração e movimentos de contracultura, raciais e feministas que surgiam. Dito isso, é evidente que O Segredo de Brokeback Mountain não é um western em si. Na verdade, se aproxima mais do drama e do romance.
No entanto, carrega elementos semânticos e ícones que têm origem no gênero, como o cenário, os protagonistas e a ambientação. Os personagens do western normalmente são ícones de masculinidade, astúcia, coragem, virilidade e heterossexualidade. Por vezes, possuem um passado fora da lei, mas se rendem graças a seus atos de bravura e sacrifício no decorrer da narrativa. O herói normalmente tem um par romântico feminino, seja uma mulher de cabaré, uma dona de casa ou uma senhora já comprometida. A figura desse herói do faroeste reproduz exatamente o padrão de masculinidade hegemônica definido como aquela forma ou modelo que implicitamente define o que é normal para homens daquela cultura, o que é capaz de impor essa definição acima de outros tipos de masculinidade. Se repararmos bem, o personagem Ennis apresenta e atende várias dessas características e expectativas relacionadas ao gênero masculino. Ele nunca demonstra sentimentos e nas poucas vezes em que resolve falar uma frase completa, é justamente para dizer que não é gay. Quando resolve expressar o que sente, faz uso da violência, com a intenção de reafirmar sua masculinidade para os outros e para si. O filme claramente faz uma crítica à heteronormatividade, perspectiva que considera a heterossexualidade e os relacionamentos entre pessoas de sexo oposto como fundamentais e naturais dentro da sociedade, levando por vezes à marginalização de orientações sexuais diferentes. Os trajes dos personagens refletem essa oposição moral entre heterossexualidade e homossexualidade. Enquanto Jack Twist veste roupas escuras e um chapéu preto, Ennis Del Mar usa um chapéu branco e tons mais claros, sendo o primeiro uma representação da aceitação de sua orientação sexual, enquanto o segundo remete à pureza e ingenuidade. Ennis, o tempo todo, tenta reiterar sua heterossexualidade a partir dos julgamentos que faz sobre a homossexualidade. Em um sistema moral de virtudes, aqueles que perturbam as normas vigentes são punidos em prol da permanência da norma. Assim, para que a heterossexualidade prevaleça hegemonicamente no contexto social, ela se vale de atos performativos do gênero, os quais repetem exaustivamente as normas regulatórias heteronormativas para os sexos feminino e masculino. Ennis, para não ser rejeitado pela sociedade, sente-se obrigado a se adequar a esses padrões. Além da exploração e desconstrução dos elementos principais do gênero western, nota-se ao longo de toda a obra a presença de uma iconografia comumente associada no imaginário coletivo à tradição religiosa do cristianismo, sendo eles a montanha, o pastor, as ovelhas, a tempestade e a cruz. A montanha é onde os dois se apaixonam e iniciam um romance, local onde estão livres de qualquer julgamento da sociedade. Para a tradição religiosa, a montanha é um lugar sagrado, da manifestação divina, da transcendência do espírito. Jack e Ennis fizeram dela o local de acolhimento, refúgio e consumação de seu amor, que é condenado aos olhos da religião cristã. Ovelhas são animais de característica dócil, que exigem cuidado e vigilância constante de um pastor. São associadas à inocência, vulnerabilidade e sacrifício. Não por acaso, logo após a concretização do ato sexual, aparece a imagem mórbida de uma ovelha morta derramando sangue, possivelmente trazendo à tona a imagem do pecado, entre aspas, e ao fim que ele leva. Tempestades remetem à manifestação da fúria divina e têm um caráter punitivo. A passagem bíblica de Noé e do dilúvio exemplifica isso. Também estão associadas a uma crescente perda de controle dos protagonistas com relação aos sentimentos que nutrem. No dia do reencontro, a chegada de Jack é antecedida por trovões, elemento anunciador de chuvas e tempestades. Ao lado da ovelha morta, trata-se de um prenúncio do trágico final. Quando Ennis vai até a casa dos pais de Jack, nota-se a presença de uma cruz na parede. Para o cristianismo, a cruz indica a redenção. No filme, ela é a demarcação de um território obediente às normas e ideologia cristãs. É inegável que a sociedade ocidental, e principalmente a americana, tem sua base na cultura judaico-cristã, e esta também influencia na construção de estereótipos e expectativas comportamentais em relação aos papéis de gênero. Os símbolos religiosos presentes no filme indicam uma coerção velada, e por vezes inconsciente, da sociedade sobre o indivíduo. Ainda que nenhum dos protagonistas fossem fervorosamente religiosos, eles eram afetados por essa pressão de papéis construídos historicamente. O final trágico evidencia alguém que, em nome da preservação da moral e dos bons costumes cristãos e burgueses, sacrificou seu próprio desejo e felicidade, sendo condenado à solidão, sem nunca ter tido coragem de enfrentar essa mesma sociedade de onde veio. Após 4 anos separados, ocorre o primeiro reencontro.
Quando Jack chega, o casal se beija apaixonadamente em frente à casa de Ennis e são acidentalmente vistos por Alma. Os dois vão acampar em Brokeback e revivem seus momentos de paixão. No dia seguinte, Jack comenta sua ideia de construírem uma vida juntos num pequeno rancho, mas Ennis recusa, atormentado pela dolorosa memória de infância na qual um homem suspeito de ser homossexual foi torturado e assassinado em sua cidade natal. Ele também argumenta que não pode abandonar sua família. Com o passar do tempo, o casamento de Ennis e Alma se desgasta e eles se separam. Jack também não tem um casamento feliz e, ao ficar sabendo do divórcio do amado, se dirige até ele na esperança de que agora possam finalmente viverem juntos. No entanto, Ennis se recusa novamente por não querer se afastar de suas filhas e diz que ainda teme pelo que possa lhes ocorrer se viverem juntos. Em uma outra viagem às montanhas, em 1983, o clímax emocional entre os dois acontece enquanto estão arrumando as coisas para irem embora. Ennis diz que, devido ao trabalho, não poderá ir ao próximo encontro que planejavam, e a frustração crescente de Jack acaba explodindo em uma discussão. Este culpa Ennis por não querer que eles vivam juntos, e Ennis diz a Jack que os sentimentos que tem por ele o aprisionaram e acabaram com sua vida. Os dois se emocionam, trocam um longo abraço e vão embora. Alguns meses depois, um cartão postal que Ennis enviou a Jack sobre o futuro encontro deles volta carimbado com a mensagem "falecido". Numa conversa telefônica, Lauren diz a Ennis que Jack morreu acidentalmente enquanto trocava um pneu do carro que explodiu em sua face. Durante a explicação das circunstâncias do acidente, são sobrepostas imagens de Jack sendo espancado brutalmente por 3 homens. É possível interpretar essas imagens como um receio de Ennis sobre o que realmente tem acontecido, ou uma forma do filme mostrar que Lauren sabia qual tinha sido o real destino de seu marido, e estava escondendo isso de Ennis, podendo ter sido inclusive a mandante do crime, após ter descoberto a orientação sexual do esposo. Lauren diz a Ennis que metade das cinzas de Jack foram enterradas no Texas e o restante enviado para os pais dele. No quarto onde Jack passou a infância, Ennis descobre 2 camisetas sujas de sangue nas mangas, sobrepostas, penduradas e escondidas no fundo do armário, as peças que os dois usaram quando brigaram em seu último dia na montanha. Ennis as abraça, buscando sentir o cheiro de Jack. Sem uso de nenhuma fala, Ennis pede à mãe dele para levar consigo a dita camisa como última recordação concreta do romance dos dois, o que ela permite. No final do filme, Ennis está vivendo sozinho num pequeno trailer. Sua filha pede a ele que a leve até o altar no dia da cerimônia de seu casamento, o que ele aceita mesmo que relutante a princípio. Ao guardar o suéter esquecido da filha no armário, é possível observar, penduradas, num prego preso à porta, 2 camisetas, talvez numa alusão à expressão "sair do armário", algo que eles nunca conseguiram fazer juntos. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.